tratando um coração ansioso. Esse texto possui uma estreita conexão com o texto anterior, com a perícope imediatamente anterior a essa, quando Jesus está tratando o problema da idolatria. Quando Jesus está falando acerca daquilo que, eventualmente, nós podemos colocar no lugar de Deus como centro da nossa vida. E o que nós vemos aqui é exatamente a consequência de um coração dividido. Um coração dividido é quando a fé no Deus verdadeiro diminui e a ansiedade aumenta. E é exatamente por isso que nós precisamos parar e pensar um pouco a respeito da ansiedade e dos seus efeitos da nossa vida. Como nós, que somos cristãos, precisamos ver a ansiedade, como lidar com a ansiedade. Ou melhor, você, olhando para as suas atitudes, para o seu temperamento, para as suas emoções, você se acha alguém ansioso? Você é daquele tipo de gente, cadê o Mateus? Que fica roendo as unhas. Você é daquele tipo de pessoas que vive antecipando os problemas. Você é daquele tipo de gente que vai sofrendo, pensando na possibilidade dos problemas aparecerem. Os problemas ainda são uma hipótese. E muitas vezes, ansiosos que somos, imaginamos ou ficamos sofrendo, esperando o problema bater à nossa porta, quando muitas vezes ele sequer existe. Existe uma estatística, e eu não posso validá-la, mas eu pesquisei esses dados, de que 70% das nossas inquietações que se transformam em ansiedade são de fato questões reais. Portanto, dos 100% das experiências emocionais que nós vivemos, das ansiedades que nós experimentamos, 30% são de causas reais. Você se pega pensando a respeito do futuro e agora, dólar a R$6, como vai ficar a economia? E se as coisas complicarem, eu ficarei desempregado ou terei que mandar as pessoas embora? E agora, como vai ser? Eu estou me formando. Hoje nós louvamos a Deus pela vida dos formandos e todas as vezes que nós colamos algum grau, existe aquela expectativa pelo novo. Como será o próximo passo? Como será, quem sabe, a próxima escola, a próxima classe, as próximas disciplinas? A nós que somos adultos, preocupações do tipo: será que o salário vai dar no final do mês? Será que depois de formados meus filhos vão encontrar um trabalho? Meus irmãos, questões como essa estão muito mais presentes na nossa vida do que nós podemos imaginar. Há quem diga que a ansiedade é o problema do nosso século, porque este problema alcança homens, mulheres, jovens, idosos, doutores, analfabetos, religiosos e também ateus. As pessoas sofrem por causa da ansiedade. E por isso, nessa noite, à luz do texto que nós acabamos de ler, considerando o contexto onde estas palavras de Jesus foram proferidas, quando Jesus está tratando, em primeiro lugar, da idolatria do coração, em colocar alguma coisa no lugar de Deus, e aqui o exemplo do contexto são as riquezas. Jesus está chamando a atenção das pessoas que nós não podemos colocar o nosso coração nas riquezas, depender das riquezas, dos bens materiais, assim como não podemos, devemos, não é prudente viver sofrendo pelo suprimento das nossas necessidades básicas. Então é urgente falar de ansiedade. E eu queria chamar a sua atenção para algumas questões importantes. E eu penso que a primeira delas seria a definição de ansiedade. E para falar de ansiedade, eu gostaria de começar negativamente. Começando a pensar a respeito daquilo que não é ansiedade. Para que a gente possa, na sequência, ter uma definição razoavelmente satisfatória
do que é de fato ansiedade e pensar nas implicações dela. Então, em primeiro lugar, ansiedade não é desprezar as necessidades do corpo. Você não é uma pessoa ansiosa se você se preocupa com aquilo que é necessário para viver. Quando nós olhamos para o próprio Sermão do Monte, nós veremos Jesus na oração sacerdotal, na oração dominical, naquele modelo de oração, dizendo as seguintes palavras: dai-nos o pão de cada dia. O pão de cada dia nos dai hoje. Portanto, quando nós estamos comprometidos com as necessidades básicas do nosso dia, nós não estamos necessariamente ansiosos. Em segundo lugar, ansiedade não é a proibição de previdência. Não está implícito ou explícito nesse texto Jesus falando que é proibido você planejar, você parar um pouco e pensar acerca daquilo que você deseja fazer no futuro. Muito pelo contrário. A Bíblia aprova a atitude previdente, o trabalho previdente. Um exemplo disso é quando a palavra de Deus vai nos dizer que nós precisamos aprender com a formiga. Nós precisamos aprender com aqueles que se preparam para momentos de escassez. Como não observar, irmãos, o movimento migratório das aves, que estão se precavendo de estações mais desfavoráveis para o seu desenvolvimento? Jesus aqui não está proibindo a previdência. O que Jesus está combatendo é a preocupação ansiosa. O apóstolo Paulo aconselha os crentes da igreja de Filipos dizendo o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma. Pedro, em 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7, vai dizer: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Terceiro lugar, ansiedade não é estar isento do trabalho, de ganhar a própria vida. Nós não podemos esperar o sustento de Deus assentados de braços cruzados. Muito pelo contrário, nós somos encorajados na palavra de Deus a não sermos preguiçosos, a sermos trabalhadores. Cristo usou um exemplo das aves e das plantas, apontando para o fato de que ambas trabalham. Deus é quem está sustentando todas as coisas, mas isso não significa passividade da criação. Quando nós olhamos para o texto, nós vemos os pássaros buscando o seu alimento na natureza. Deus está fornecendo alimento, mas isso não significa que o alimento vai sair da planta, o grãozinho, e entrar no biquinho do passarinho. Assim como Deus, quando fala dos lírios do campo, está apresentando a ideia de que aquela planta ela é vestida e revestida de beleza pelo próprio Deus. Mas isso não significa que ela não tenha que aprofundar as suas raízes, buscando nutrientes do solo, recebendo da luz solar a energia que precisa para sobreviver. Então, ansiedade não tem a ver com ociosidade. Nós precisamos parar e pensar a respeito disso. Ansiedade também não está ligado à isenção de dificuldades. Estar livre de ansiedade e estar livre de dificuldade não é a mesma coisa. Nós podemos estar livres de ansiedade, ainda que passando por momentos de dificuldade. Cá para nós. Esse talvez seja o nosso maior desafio. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos muito claramente que Deus está dizendo que Ele é quem veste a erva do campo. Mas o mesmo Deus também deixa claro que, embora Ele vista a erva do campo, a revista de beleza, Ele não a impede de ser cortada e queimada. Embora Deus nos alimente, nós cremos nisso, que o alimento cotidiano, o suprimento das nossas necessidades é fruto da providência de Deus na nossa vida. Nós também cremos que, embora Deus nos sustente, Ele não nos isenta completamente das dificuldades, das aflições. Embora seja verdade que Deus é o nosso provedor,
Nós não estamos isentos aos apertos da vida. Nós não estamos isentos às dificuldades, inclusive financeiras, já que essa é a temática aqui do Sermão do Monte nesse lugar. Nós não estamos isentos dessas coisas. Portanto, irmãos, quando nós paramos para pensar em ansiedade, nós precisamos afastar tudo isso da nossa mente. Nós precisamos nos lembrar também que por ansiedade aqui não estamos tratando patologia médica. Quando o nosso corpo, o nosso cérebro está deficiente na produção de alguns elementos químicos que vão reagir e produzir hormônios necessários para a nossa estabilidade emocional, não é disso que se trata. E por isso, em segundo lugar, eu quero chamar a sua atenção para uma definição positiva de ansiedade. Porque até agora nós ouvimos o que não é ansiedade. Mas o que de fato é ansiedade? A palavra ansiedade aqui aparece em primeiro lugar no verso 25. Quem está com a Nova Almeida atualizada também é traduzido por preocupações. No seu sentido original, no termo grego, significa rasgar, dividir. E é muito interessante perceber como isso diz muito respeito ao contexto onde esse texto está inserido. Porque nós estávamos tratando, no texto anterior, acerca da idolatria como sendo consequência de um coração dividido. E as preocupações são reveladas como aquilo que produzem inquietação. Verso 31. Ou seja, o fruto de um coração dividido é a ansiedade. Quando nós olhamos para o restante do texto, e no verso 31, nós percebemos um outro termo sendo usado, e esse significa constante suspense. Essas duas palavras, elas eram usadas para descrever um navio que estava sendo duramente abatido pelas ondas do mar. E é interessante perceber que a ansiedade se revela a nós justamente como aquilo que parece nos machucar, tirar a nossa estabilidade. O termo ansiedade vem de um antigo termo anglo-saxônico que significa literalmente estrangular. É como algo que te puxa em direção oposta. Gera uma esquizofrenia existencial. O Warren Wiersbe diz assim: a ansiedade não esvazia o amanhã do seu sofrimento. Ela esvazia o hoje do seu poder. Ansiedade é ser crucificado entre dois ladrões. O ladrão do remorso em relação ao passado e o ladrão da preocupação em relação ao futuro. A ansiedade não tira de nós apenas o nosso humor. Ela nos estrangula. Ela tira de nós a única fase do tempo que de fato nós temos, que é o presente. A ansiedade tem o poder de criar problemas que não existem. Esses dias, analisando uma questão específica, alguém me perguntou: pastor, diante dessa situação, o que pode acontecer? Eu falei: pode acontecer de tudo, inclusive nada. E a pessoa então estava agitada, agitadíssima, porque de fato a situação era complexa e poderia desencadear muitas consequências. E uma dessas consequências era não ter consequência, como de fato aconteceu. E a ansiedade tem esse poder de trazer vulto, de avolumar as situações. Muitas vezes nós sofremos não por um problema real, mas por algo fictício, gerado pela nossa própria mente. Certa vez os discípulos estavam sofrendo no barco, e o vento batia, as ondas eram grandes demais, e eles estavam desesperados, porque parecia que iam morrer. E então eles viram Jesus andando sobre as águas, vindo ao seu encontro para acalmar a tempestade. Mas eles pensaram que Jesus era um fantasma. Veja como a nossa insegurança e a ansiedade do nosso coração pode transformar bênçãos em maldições, soluções em problemas. A ansiedade tem o poder
de aumentar os problemas e diminuir a nossa capacidade para resolvê-los. Irmãos, quando nós paramos para pensar naquele evento, onde Davi, um jovem pastor de ovelhas, vai levar uns pão de queijo com queijinho para os irmãos na guerra, essa parte é por minha conta. E ele chega ali, tem um alvoroço muito grande, porque os filisteus estavam na batalha, eles estavam ofendendo o povo de Deus, e eles estavam desafiando os soldados, o exército de Deus, e Davi pergunta, o que está acontecendo aqui? Fala baixo. Tem um gigantão ali, ó. Um homem grande, forte, uma armadura gigante. E Davi olha para aquela situação, para a mesma situação, para o mesmo gigante, e tem uma reação completamente oposta, e ele diz: quem é este incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Enquanto todo o exército de Israel via o tamanho do Golias, Davi prestou atenção no tamanho daquela cabeça, e ele falou: eu não posso errar. Eu estou acostumado a matar passarinho no campo. Um cabeção desse é impossível que eu vou errar. Mas quando nós estamos ansiosos, irmãos, nós só conseguimos enxergar aquilo que pode trazer dano ao nosso coração. As dificuldades ficam gigantes na nossa frente. E muitas vezes, frente a estas dificuldades, nós nos vemos como gafanhotos. Nós valorizamos as nossas incapacidades. Nós nos vemos como pessoas incapazes de solucionar problemas que muitas vezes sequer existem. Esse é o mal que assola a nossa geração. A ansiedade, irmãos, tem o poder de desviar os nossos olhos de Deus e nos fazer prestar mais atenção nas circunstâncias. Foi assim com Pedro, quando saiu do barco, e ele pediu com fé no coração: Senhor, dê ordem para que eu vá ao seu encontro. E Jesus disse: vem cá, Pedrão, pode vir. É Deus quem está dizendo: venha. É Deus quem está garantindo a segurança no caminho. E Pedro então crê nessa palavra, e ele vai. As ondas eram grandes, o vento era forte, e Pedro parece ter prestado mais atenção nas impossibilidades físicas de andar sobre as águas do que no poder de Deus para fazê-lo andar sobre elas. E quando Pedro começa a olhar muito mais para as dificuldades da vida, para as impossibilidades, o texto nos diz que ele começa a afundar. E quando isso acontece, só nos resta clamar por socorro. Meus irmãos, a ansiedade corrói a nossa fé por dentro e nos faz perder de vista que é Deus quem nos sustenta, que Ele não apenas criou a mim e a você, mas Ele é quem se comprometeu em nos sustentar todos os dias. A ansiedade nos mata pouco a pouco. A miserável rouba as nossas forças, mata os nossos sonhos, mina a nossa saúde, enfraquece a nossa fé, tira a nossa confiança em Deus e nos empurra para uma experiência que é menor do que deveria ser. Porque, meus irmãos, é um contrassenso dizermos que somos cristãos e ao mesmo tempo vivermos ansiosos assim, com medo de tudo, paralisados pelas circunstâncias. E eu não estou dizendo, irmãos, que é tarefa fácil. Eu estou dizendo que é possível, que é Deus quem garante o nosso sustento. Jesus está dando uma ordem para aquela multidão que estava ouvindo: ei, não vivam assim. Não fiquem assim paralisados, ansiosos, não sofram pelo amanhã. Hoje, eu vou cuidar de vocês. Jesus então apresenta alguns argumentos para vencermos a ansiedade. E ele começa de maneira muito pedagógica, do maior para o menor.
Jesus propõe a seguinte reflexão: se Deus nos deu vida e corpo, e se o corpo é mais do que o alimento e as vestes, ele não nos daria o alimento para manter o corpo e as vestes para cobrir o corpo? Então perceba, se cremos que é de fato Deus quem nos trouxe à existência, se nós cremos que de fato nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, se cremos que o nosso corpo, ele é mais valioso do que o alimento, haveríamos de duvidar do suprimento de Deus? Deus é tão responsável pelo nosso corpo quanto pelo nosso alimento. Se Deus cuida do maior, ou seja, do nosso corpo, nós deixaríamos de confiar que Ele nos daria o alimento e as vestes? Quando ainda trabalhava no banco, às vezes discutíamos algumas questões ligadas à alçada. E eu me lembro de algumas vezes ter ouvido pareceres da auditoria do banco dizendo o seguinte: na dúvida vale o princípio, quem pode mais, pode menos. E é exatamente esse o argumento de Jesus. Se Deus te deu a vida e o corpo, Ele recusaria te dar o alimento? Depois ele inverte o argumento. E ele parte do menor para o maior, quando o foco recai sobre as aves e as flores do campo. Quando ele diz, as aves e as flores são importantes. Elas recebem o cuidado de Deus. Elas são alimentadas, as aves são alimentadas, as plantas são vestidas. Vocês não são, por acaso, mais importantes do que as aves do céu e as plantas? Martim Lutero, ele disse que Jesus está fazendo das aves os nossos professores e mestres. O mais frágil pardal, disse Lutero, se transforma em teólogo e pregador para o mais sábio dos homens. Ele acrescenta: eu prefiro estar na cozinha do Senhor. Ele fez todas as coisas. Ele sabe das minhas necessidades e Ele me sustenta. Os lírios são vestidos por Deus com maior glória do que o próprio Salomão. Nós valemos muito mais, diz o Senhor, do que as aves do céu, do que os lírios do campo. E porque valemos mais, Deus haveria de negar a nós o suprimento das nossas necessidades? Perceba, irmãos, o problema aqui não é se Deus pode fazer, porque Deus pode. É se nós cremos que Deus pode fazer. Nós confessamos a fé bíblica de que Deus é poderoso para fazer todas as coisas. Nós declaramos que somos filhos de Deus porque cremos no seu Filho, Jesus Cristo. Nós confessamos que, como filhos de Deus, somos cuidados por Deus. Não é isso que está sob questão aqui. É se de fato, com as nossas atitudes, nós demonstramos essa fé. Porque sabe, irmãos, a ansiedade não deve ser uma marca de um cristão. Jesus está dizendo: a ansiedade é marca dos gentios, ou seja, daqueles que não pertencem ao povo de Deus, dos pagãos, daqueles que não conhecem a Deus, as suas promessas. O Filho de Deus, ele tem convicção do cuidado do seu Pai. Paulo, quando escreve a carta aos crentes de Roma, no capítulo 8, versos 31 e 32, ele diz assim: que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então percebam, irmãos, uma experiência de cristianismo que é refém de uma vida de ansiedade patológica, sem causas físicas, é incompatível. E é esse o desafio que Jesus está propondo para mim e para você nessa noite. Mas sabe o que é interessante?
Jesus caminha para o desfecho da sua fala, e ele não nos apresenta apenas o diagnóstico, o quanto a ansiedade é má, o quanto ela faz mal para o nosso coração. Jesus, ele não apenas faz o diagnóstico, mas ele apresenta o tratamento, o remédio para a cura da ansiedade. Meu querido irmão, eu não sei como você está aqui nessa noite, mas eu sei o quanto tratar deste assunto diz respeito à minha própria vida, às minhas próprias emoções. Às vezes que muitas vezes ansioso, meu coração sofre. Eu quero chamar a sua atenção para o que Jesus nos apresenta a partir do verso 32, quando ele diz que nós vencemos a ansiedade quando entendemos que Deus é o nosso Pai e Ele conhece as nossas ansiedades. Ei, Deus conhece o seu coração. Deus sabe exatamente pelo que você está passando. Deus conhece as suas necessidades. Nós vencemos a ansiedade quando confiamos em Deus. Jesus está dizendo que o antídoto para a ansiedade aqui é a fé, que Deus é o supridor das nossas necessidades. Deus conhece a nossa alma, Ele é o nosso Pai, Ele sabe exatamente aquilo que nós precisamos. A palavra de Deus nos diz que nós vivemos nele, existimos nele. Ele é o Deus que nos criou, Ele é o Deus que nos mantém vivos, Ele nos protege, nos livra, nos guarda, nos sustenta. O apóstolo Paulo, ainda falando aos crentes da igreja de Filipos, falando a respeito da necessidade de vencer a ansiedade, ele vai propor que era necessário àqueles irmãos oração. Nós precisamos colocar o nosso coração diante do Senhor. Filipenses 4, 6 e 7. A ansiedade, irmãos, é um pensamento errado que vai produzir um sentimento errado, ofuscado, uma realidade não expressa, mas velada, e nós precisamos lutar contra essas coisas, em primeiro lugar, reconhecendo que Deus conhece o nosso coração. Talvez você possa dizer: o meu cônjuge não me entende muito bem, pastor. Os meus filhos não entendem pelo que eu passei ao longo da minha vida, os traumas que eu carrego. Nem mesmo o meu psicólogo me entende. Quem sabe o seu pastor tem dificuldade de te entender. O que eu estou dizendo para você nessa noite, que apesar da falibilidade de nós seres humanos, Deus, Ele não apenas te conhece, mas Ele compreende o seu coração. E nós precisamos aprender a abrir o nosso coração, a derramar o nosso coração em oração diante do Senhor. Segundo lugar, nós vencemos a ansiedade quando sabemos que ao cuidarmos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas necessidades. Irmãos, isso é libertador. É libertador quando nós entendemos o que Jesus está dizendo no verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós vencemos a ansiedade quando nós nos comprometemos a cuidar das coisas de Deus, crendo que Deus vai suprir as nossas necessidades. Quando nós olhamos para esta parte do texto, nós percebemos muito claramente uma ordem e uma promessa. A ordem é buscar o governo de Deus, a justiça de Deus, a vontade de Deus, de todo o coração, em primeiro lugar. Deus e não a nós deve ocupar o topo da nossa vida, o centro da nossa atenção, o melhor do nosso vigor. Deus deve ser o centro da nossa existência. Os interesses de Deus e não os nossos devem ocupar o centro da nossa mente e do nosso coração. Nós somos desafiados por Jesus a buscar o governo de Deus e o domínio de Deus em todas as áreas da nossa vida.
É quando nós olhamos para o nosso casamento, para a nossa família, vida profissional, vida estudantil, desafios pelos quais nós passamos ao longo da nossa vida e buscamos o reino de Deus e a justiça de Deus em todas essas áreas, sabendo que Deus vai suprir as nossas necessidades. Mas esse texto não se resume em uma ordem, mas também em uma promessa. A promessa é que, quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus supre as nossas necessidades. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. É libertador, irmãos, quando nós aprendemos a confiar em Deus. Assim como o texto que nós lemos por ocasião da liturgia desse culto. Quando nós aprendemos a viver contente em toda e qualquer situação. Porque estamos comprometidos com aquele que é Senhor de todas as áreas da nossa vida. Em terceiro lugar, nós vencemos a ansiedade quando cremos no cuidado diário de Deus. Irmãos, nós não administramos o futuro. Antecipar o futuro é começar a sofrer por ele. E isso não é ser prudente. Nós devemos cuidar daquilo que nós efetivamente temos, do hoje, e colocar o nosso futuro nas mãos daquele que tem toda a nossa história em suas mãos. Nós precisamos aprender a viver o hoje. Deus é pedagógico com o seu povo. O povo está saindo do Egito. Eles estavam acostumados a serem alimentados todos os dias. Mas eles viviam em regime de escravidão, trabalho duro. Deus vai e promove a libertação do seu povo. E agora eles estão caminhando no deserto. E diante do deserto eles são expostos à escassez de alimento. E naquele tempo, Deus, de maneira extraordinária, milagrosa, provê o alimento diário para o seu povo. Eu comentava isso no discipulado. Gordinho fica fascinado com essa expressão. No meio do deserto, Deus deu o maná para o povo. E aquele maná tinha gosto de bolo com sabor de mel. No deserto. Um lugar onde não é possível viver, o povo viveu. A roupa não se desgastava. Onde absolutamente nada atingia o povo de Deus. E é interessante, irmãos, que a ordem de Deus foi para que comam o necessário para o dia. Porque no outro dia, Deus iria suprir as necessidades. O coração ansioso do povo fez com que o povo pensasse preocupado demais no amanhã. E eles então colheram mais maná do que era necessário para o dia. E essa comida se estragava. Com isso, Deus queria dizer para eles: não se preocupem com o amanhã. Hoje eu vou cuidar de vocês. Eu quero concluir chamando a atenção dos irmãos para o fato de que a ansiedade, tal como proposta por Jesus aqui, é um ato de incredulidade, de falta de confiança em Deus. Irmãos, isso dói no meu coração. Eu queria ter palavras mais doces para disfarçar a incredulidade que faz brotar ansiedade no nosso coração, que nos faz roer unhas, perder noites de sono, mas é isso que a palavra de Deus está nos dizendo, e nós precisamos pensar sobre isso. Onde começa a ansiedade, a fé vai se esvaindo. A ansiedade tem o poder de desviar os nossos olhos da eternidade e fixá-los apenas nas coisas temporais. Uma pessoa ansiosa começa a se preocupar demasiadamente com coisas temporais, com o corpo, com necessidades físicas. E perceba, como já dissemos, não é o problema nós cuidarmos do corpo.
mas sofrermos por esse cuidado de maneira antecipada. Jesus disse que aqueles que fazem provisão apenas para o corpo e não para a alma são loucos. São loucos. Certa vez, um bilionário norte-americano, conhecido na área do petróleo, John Rockefeller, ele disse que o homem mais pobre é aquele que só tem dinheiro. Nós precisamos parar e pensar, irmãos, acerca daquilo que de fato traz estabilidade ao nosso coração. Nós devemos sim planejar o futuro, mas nós não podemos viver ansiosos por causa dele. Preocupar-nos com o amanhã não nos ajuda, nem com o amanhã e nem com o hoje. Pense comigo, irmãos. As nossas noites mal dormidas nos deixam ainda mais fracos para encarar os problemas do dia seguinte. Isso significa que quando a ansiedade não é tratada no nosso coração, nós nos tornamos mais fracos, frágeis e suscetíveis aos sofrimentos. Viver de maneira ansiosa significa sofrer desnecessariamente. E se o problema não chegar a acontecer, e se o problema de fato acontecer, nós teremos sofrido 2 vezes. O ansioso só sai perdendo. Porque se sofremos e o problema não acontece, sofremos à toa. Se sofremos e o problema realmente vem, nós sofremos 2 vezes, antecipado e no tempo. E por isso esse texto chama a nossa atenção para o fato de que nós precisamos entregar ao Senhor toda a nossa vida, o nosso coração. Irmãos, esse é o nosso desafio. Aprender a descansar no Senhor. Meu irmão, como eu disse, eu não sei quais são as suas lutas. Eu não sei exatamente como a maioria de vocês vive, como anda o seu relacionamento com o seu travesseiro, com as suas unhas, com os tiques que eventualmente você tenha desenvolvido por causa de uma vida ansiosa. Eu sei dos meus. E é terrível viver assim. É terrível viver alimentando um sofrimento antecipado. E eu sei, irmãos, o quanto é difícil nos livrarmos desta ansiedade patológica. Eu sei. Mas eu sei também que a palavra de Deus nos apresenta não apenas o problema, mas também a solução. Não existe uma solução em nós mesmos. Como a teologia do coach gosta de pregar, você pode, você consegue. Não! A nossa solução vem de fora. Está em Deus. E o que nós precisamos fazer é colocar diante dele o nosso coração, às vezes ansioso, e pedir que Deus trate as nossas emoções, trate o nosso coração. Eu quero encerrar a exposição desse texto, convidando você a fazer aquilo que Paulo recomendou aos crentes da igreja de Filipos, a orar ao Senhor, colocar a nossa vida diante do Senhor, seja qual for as razões da sua ansiedade. Deus é a solução para ela. Deus é a solução para uma noite mais bem dormida. Deus é a solução para emoções mais bem tratadas.